será o instrumento de Deus, para assim trazer uma palavra aos nossos corações. Quantos aqui estão desejosos em ouvir a palavra do Senhor? Amém? Eu tenho convicção que o pastor Jorge trará uma palavra do alto aos nossos corações nessa noite. Saúde a todos com a paz, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai amado, cheios da Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Já cantamos, já nos derramamos na Tua presença, meu Pai querido. E agora, Pai, nesta noite, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra também, Pai. Enche o pregador da Tua presença, Pai. Tudo que ele venha falar, venha ser do céu, venha ser dos altos, Pai amado. Venha nos encher da Tua presença nesta noite, como o Senhor já está fazendo, Pai. Enche o Teu pregador de sabedoria. Enche o pregador, Pai amado, de conhecimento dos altos, da Tua palavra. É isso que eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém. Queridos irmãos, irmãs, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui louvando ao Senhor junto com vocês neste congresso tão abençoado. Confesso que se eu tivesse vindo aqui só para adorar a Deus, só para glorificar a Deus, já sairia daqui muito abençoado, muito feliz, mas Deus me concedeu esse privilégio de poder servi-los com a palavra de Deus. Eu queria também louvar ao Senhor pela vida do pastor Saulo, anjo da igreja, e em seu nome também sua esposa, irmã Débora. Que o Senhor continue abençoando vocês. Eu sou grato e passo um filme de tudo que eu pude viver, aprender aqui neste lugar com o Senhor. Que Deus continue abençoando de forma poderosa. E em seu nome também cumprimento todo o ministério que está aqui na retaguarda, homens de Deus, servos de Deus. Eu conto com suas preciosas orações. Quem achou Isaías capítulo de número 6, se é verdade, digam amém. Amém. Trago também um abraço da igreja que sirvo, Assembleia de Deus em Coraci, mais especificamente a área 7 e o setor 3, que fica aqui no Tapanã. Estivemos em congresso também semana passada e até pensei em convidar os nossos jovens para virem adorar a Deus junto com vocês, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enche o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas
tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Poder tomar assento, muito obrigado. Pode me ajudar? Deus abençoe, meus amigos, uma honra. Deus abençoe. Silas, Deus abençoe. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Deus abençoe nossos amigos aqui de vigia. Som. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por se tratar de uma das maiores revelações que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. Nas Escrituras. O que é interessante é que Paulo, muito tempo depois, já no Novo Testamento, quando Paulo fala de Deus, ele diz que Deus é um ser invisível. Invisível. Eu não sei se o irmão que está no telão, na mídia da igreja, pode me ajudar, mas se puder, coloque aqui para mim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, porque neste versículo, o apóstolo Paulo dá alguns atributos para Deus. Ele afirma algumas qualidades, algumas características de Deus. E perceba isso aqui. Ele diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. É interessante uma dessas palavras que aparece aqui, que é a palavra invisível. Invisível. É muito fácil definirmos, conceituarmos algo invisível. O que é invisível? Algo que não se vê, certo? Deus é invisível, disse o apóstolo Paulo. Mas Isaías, capítulo de número 6, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. O Senhor. Isso é interessante porque Isaías está dizendo que ele viu aquele que é invisível. Invisível. Parece até uma contradição, Mateus, mas não é.
Porque quem Isaías viu, o Senhor, o soberano, por mais que ele seja invisível, por ser quem é, ele pode, a hora que entender, a hora que quiser, se tornar visível. Você pode repetir só para me ajudar? O Deus invisível pode se fazer visível a hora que quiser. Posso ouvir um amém? A isso nós chamamos de revelação, ou a isso nós chamamos de teofania. Teofania é a junção de duas palavras: teos, Deus, fania, aparição, manifestação. Então, o que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, é uma aparição de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. O Deus invisível se fez visível para Isaías. Ok. O que é isso? Revelação. Teofania. Quando? Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias. Isso é interessante porque as grandes manifestações de Deus geralmente não acontecem quando está tudo bem. As grandes manifestações de Deus, seja na narrativa bíblica ou na história da igreja cristã, não acontecem quando tudo está dando certo. Geralmente, Deus se manifesta nos momentos mais difíceis, mais angustiantes da nossa vida. Tem um salmo que eu amo, Salmo 46, onde o salmista diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em que dia? No dia da angústia. Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, muitas vezes decide se manifestar nos momentos de sofrimento. Isaías 6, Isaías está dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. Não era um ano feliz, era um ano triste, era o ano da morte, era o ano do luto, era o ano da perda, mas era o ano da grande revelação de Deus. Isso não acontece só com Isaías. Quando você vai para o livro de Jó, esse homem de Deus, que foi com certeza um dos mais provados da Bíblia, ele perdeu a saúde, ele perdeu bens, ele perdeu filhos, pessoas a quem ele amava. E quando tudo isso acontece, ele era crente, ele não entende, ele pergunta: por quê? Por quê? Se lermos o capítulo 3 do livro de Jó, por mais de 7 vezes, Jó pergunta Alcides, lembrei, Deus abençoe. Por mais de 7 vezes, Jó pergunta por quê. Eu não sei o que dói mais, se a aprovação ou o silêncio de Deus, porque Deus não responde a pergunta. Só que no final do livro, Deus se revela para Jó, e Jó diz algo muito forte. Jó diz, no capítulo 42, versículo 2 e versículo 5: bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele continua dizendo: eu te conhecia. Conhecia, Jó? Conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. Mas agora quando?
depois de ter passado pelas provações que passei, depois deste deserto, depois deste vale, depois dessa crise, depois dessa guerra, agora os meus olhos te veem. Jó entende que o sofrimento faz parte do propósito e do projeto de Deus. Martinho Lutero, escritor alemão do século XVI, considerado um dos grandes pais da reforma protestante, dizia: existem 3 coisas que aproximam o homem de Deus: a palavra, a oração, o sofrimento. C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante, é o autor de Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, e dentre outros. Ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo ensurdecido. E ele continua, ele diz algo que eu gosto muito, ele diz assim: Deus sussurra em nossos momentos de prazer e alegria. O que é sussurrar? Fala baixinho. Mas Deus grita nos nossos momentos de dor e sofrimento. Isaías viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. O que Deus está nos fazendo entender é que o tempo que Ele escolheu para se manifestar foi num tempo de sofrimento. Talvez você tenha vindo a esse congresso perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus está dizendo para você: isso não é o seu fim. Isso não é para a tua morte, isso é para que você seja levado a um nível de maior relacionamento comigo. Toca no irmão, na irmã que está ao seu lado, e diga assim para ele: Deus sabe o que faz, então confie nele. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aonde, Isaías? Assentado. Já percebeu que quem é ansioso não consegue ficar sentado? Ele não para ansioso, né? Ansioso. Ele senta 5 minutos, já fica de pé. Quem conhece alguém assim? Amém? Todos nós conhecemos, né? Mas quando alguém está tranquilo, ele fica sentado. Tranquilo. Isaías está preocupado porque um dos maiores reis da história acabou de morrer. O texto diz que Uzias foi um homem que, enquanto buscou o Senhor, prosperou. Ele foi um inventor, ele foi um rei que deixou a sua marca na história. E agora esse homem morre. Quem vai assumir o trono? Como vai ser as coisas? O tempo de Isaías é um tempo de instabilidade. Responda para mim, por favor. Instabilidade. E isso gera em Isaías uma preocupação, uma ansiedade. Mas a visão que ele está tendo é Deus assentado no trono. O que Deus está comunicando a Isaías é o seguinte: vocês na terra podem estar preocupados, ansiosos, aflitos, mas eu continuo assentado em meu trono. Tudo está sobre o meu controle. Tudo está sobre o meu comando. Tudo está sobre a minha direção. Ele está sentado aonde? Em um alto e sublime trono. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia fala de diferentes tronos.
Mas aqui, Deus está sentado em um alto e sublime trono. O que significa? Que existem vários tronos, mas tem um trono que é acima de todos os outros tronos. Um trono acima de todos os outros tronos. É por isso que Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem traça os seus planos. O coração do homem, ele cria os seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Não é a vontade do homem que prevalece, é a vontade de Deus que prevalece. É isso que Deus está comunicando a Isaías. Queridos, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas da sua veste enchem o templo. Em uma outra tradução, o seu séquito, a cauda do seu manto enche o trono. Para nossa cultura, isso não faz tanto sentido o que Isaías está querendo comunicar. Mas daquela época, quanto maior fosse a roupa do rei, maior era a sua autoridade. Quanto maior era a aba da roupa do rei, maior era o seu poder. O que chama a atenção de Isaías, porque Isaías percebe que por mais que Deus esteja sentado em um alto e sublime trono, as abas da sua veste enchem o templo. Ele está no alto e sublime trono, mas a sua presença é percebida no templo. Isaías agora, ele não apenas vê a Deus, o Deus invisível que se fez visível, não. Isaías vê também as criaturas de Deus. No verso de número 2 está escrito que ele viu os serafins. Imagine se Deus abrisse os seus olhos agora. O que você viria no mundo espiritual? Isaías vê seres de elevada hierarquia celestial, que são chamados aqui de serafins. A palavra serafins vem de uma palavra hebraica que significa ardente. Eles são como fogo. E esses seres têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. Isso é interessante, porque essas criaturas de Deus, esses anjos de Deus aqui, eles têm 6 asas, e a Bíblia não explica o propósito dessas asas. Mas nós podemos fazer algumas conjecturas, algumas especulações. Por que eles cobrem o rosto? Eu tenho 2 explicações para isso. A primeira, pela qual eles cobrem o rosto, é porque eles estão diante de Deus. E eu quero lembrá-los que quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco com uma carta dada pelo sumo sacerdote para prender os cristãos, ele diz que por volta do meio-dia ele viu uma luz mais forte que a luz do meio-dia. A luz era tão forte que ele caiu e ficou cego. E ele ouviu em voz, em língua hebraica, aquela voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno.
Queridos, a gente não consegue olhar para o sol, que é uma criação. Como a gente vai conseguir olhar para o Criador? A glória dele, o resplendor, é tão forte. Às vezes o carro, quem dirige, quem pilota, o carro vem na direção contrária, está com o farol alto, você... Estou conseguindo ver um farol. Imagine a glória de Deus. Moisés não viu o rosto, Moisés viu a costa, e o rosto dele começou a brilhar. E os israelitas disseram: Moisés, tu tens que cobrir o teu rosto, porque a gente olha para o teu rosto e a gente fica cego, Moisés. Segunda hipótese é porque esses serafins estão fazendo o quê? Adorando. Repita comigo: adorando. Eles estão adorando e cantavam e clamavam uns aos outros: santo, santo, santo. Então, se eles estão adorando, eles cobrem o rosto. Sabe por quê? Porque na adoração, quem tem que ser visto não é o adorador, é aquele que está sendo adorado. Tem gente que diz: se eu não tiver minha foto no cartaz, eu não canto. Tem gente que diz que se não tiver assim meu rosto em algum lugar, eu não vou. Querido João Batista, quando disseram: tem alguém aí que está batizando mais do que você, que está ganhando mais almas do que você, o que você tem a dizer? Eu só tenho uma coisa a dizer: o que importa é que eu diminua e ele cresça. Quem aqui não se importa, querido, em ser visto, porque deseja que ele apareça? Levante a mão e dê glória a Deus. Mas o irmão é uma bênção. Mas a irmã é uma bênção. O Salmo 115 diz: não a nós, mas ao teu nome dai glória. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é uma bênção, mas glória só para Deus, querido. Não tem essa gente assim. Eu quero crer que aqui não tem, mas lá na área onde eu estou tem. Lá na área onde eu estou, na área onde eu estou, né? Você não vai. Tem gente assim: não, se eu não estiver na frente dos jovens, se eu não estiver na frente assim do Ministério de Louvor, se eu não estiver na frente do departamento, querido, se você não tiver, Deus levanta outro. A obra não para. A obra não para. A obra telemarras. A obra não para. Não a nós, ao teu nome dai glória. Jeremias 9, versículo 23 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos exércitos. Quem entendeu, diga amém. Eu estou partindo por um ponto aqui. Fique calmo. Os serafins cobrem o rosto, os serafins cobrem os pés. Por que cobrir os pés? Eu fiquei ali, eu gosto de prestar atenção no culto, adorar a Deus. O pastor Saulo falando: irmãos, nós temos que ter reverência. Eu falei: Jesus, tu és tremendo. Porque guardar os pés é um símbolo de reverência na presença de Deus. Eclesiastes 5, Salomão disse: quando entrares na casa do Senhor, guarde os teus pés. Algumas pessoas dizem: pastor, por que Deus não se manifesta como antes? Por que Deus não derrama da sua presença como antes?
Porque se ele fizesse isso, ia ter muita morte no culto. Porque Nadab e Abiú, eles foram participar do culto de forma irreverente. O que foi que aconteceu? Morreram. Aonde? No culto. Reverência. Guardar os pés. Guardar os pés. Com duas voavam. Agilidade no serviço. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Permita-me explicar uma coisa aqui. Algumas vezes a gente pensa que um santo é para o pai, outro santo é para o filho, e outro santo é para o Espírito Santo. Quem pensava assim? Tem alguém? Normal. Pensei um dia assim. Mas o que eu descobri é que quando isso foi escrito em hebraico. Repita comigo, em hebraico. E no hebraico, quando você quer colocar uma palavra no superlativo, perdoe-me tocar nesse assunto superlativo, vocês sabem que esse negócio de língua portuguesa, né? Uma vez disseram assim no seminário: qual é a próxima disciplina? Falaram português instrumental. Alguém disse: para quê? Nós já sabe. Superlativo. O que é o superlativo? É o grau máximo. Por exemplo, forte, fortíssimo. Não existe muito fortíssimo. É uma incoerência. Porque fortíssimo já é o grau máximo. Rico, riquíssimo. Não existe muito riquíssimo, já está no grau máximo, riquíssimo. Isso é o superlativo. Na língua hebraica, quando você quer colocar uma palavra no superlativo, você repete a palavra. Quer ver uma coisa? A gente diz Santo dos Santos ou Santíssimo. Sim ou não? Por quê? Porque Santíssimo é o grau máximo de santo. Então, no hebraico se repete Santo, Santo. Quem entendeu, diga amém. O problema é que os serafins não cantam apenas 2 vezes santo. Porque se eles cantassem 2 vezes santo, pastor Alain, eles estariam dizendo: Deus é santíssimo. Eles cantam 3 vezes santo. O que significa que não há na linguagem humana uma expressão capaz de destacar a grandeza, a profundidade da santidade de Deus. Não dá para descrever. É aquilo que Paulo disse, que eu conheço um homem que foi no céu, se no espírito ou se for no corpo, não sei, Deus sabe, que ouviu palavras inefáveis. O que é palavra inefável? Não dá para descrever, não dá. Dá um toque no vizinho e diz assim: espera só um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai estar lá. Tem jovem aqui sonhando com o céu? Quando os serafins cantavam, o texto diz que a casa, os batentes da casa, as portas da casa começaram a tremer. Isso acontece em Atos 4. Irmão, existe assim um mundo pentecostal para a gente viver. Imagina você estar numa oração aqui e de repente você olhar para a parede tremendo. Cadê o crente pentecostal? Você olhar para a porta balançando. A gente não tem que se contentar só com arrepios. Deus tem coisas maiores para fazer na nossa geração. Como em Azusa, que enquanto Charles Fox Parham, enquanto William Seymour pregava, do lado de fora da igreja, do lado de fora
do culto, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As portas tremeram, a casa foi enchendo de fumaça. Quem entendeu, diga amém. Isaías está aqui, ó. Versículo 5. Isaías diz: então disse eu. Até aqui Isaías está só vendo o que? A santidade de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, a pureza de Deus, as criaturas obedecendo a Deus. Isaías está vendo aquilo, ele vê a fumaça. Isaías grita: ai de mim. Isso é interessante porque no capítulo 5, Isaías tinha dito 6 ais sobre os outros. Ai de vós que fazem isso e aquilo. Ai de vós que fazem isso e aquilo. Ele chamava as outras pessoas ao arrependimento. Mas quando Isaías finalmente se deparou com a glória de Deus, ele disse: ai de mim. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais pecado você vai ver nos outros. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais pecado você vai ver em você. A glória de Deus é como um espelho. Você faz aquela dieta, misericórdia, vou emagrecer, perder uns quilos. Aí você durante a semana não tem tempo de olhar no espelho. Quando chega no sábado que você fica diante do espelho, o espelho mente? O espelho mostra exatamente o que você é. A glória de Deus é como um espelho, porque Ele não maqueia, Ele mostra como nós realmente somos. E a característica de alguém que teve um encontro com Deus é a compreensão da sua pecaminosidade. Quem teve um encontro com Deus não se considera santo, se considera pecador. Me ajuda no telão, por favor. Lucas capítulo 5, versículo de número 9, 8 e 9, por favor. Pedro está pescando, de repente Jesus aparece. Pedro havia pescado a noite toda, não pegou peixe nenhum. Jesus aparece e diz: Pedro, lança a rede novamente. Pedro lança a rede, e quando Pedro lança a rede, ele nunca pescou como aquele dia. Ele fica maravilhado e ele faz essa declaração: ó, Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, pois sou um homem, o quê? Pecador. Quanto mais perto da glória de Deus você estiver, mais você vai ver as suas imperfeições. Pastor, não estou satisfeito. Tudo bem, Romanos 7. Aquele que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, aquele que fundou a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, a igreja de Filemon. Muitas igrejas ele plantou. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz assim: o bem que quero fazer, não faço. E pior, o mal que eu não quero fazer, esse faço. Você é Paulo? Sou Paulo. Mas muitas vezes eu faço o que não gostaria de ter feito. O que é isso, pastor? A verdadeira santidade vai te levar a não ser alguém que julga os outros, mas ser alguém que reconhece as suas imperfeições e está disposto a mudar.
Charles Spurgeon disse, é verdade, a graça que não me muda, não me salva. E essa mudança começa por esse encontro com a glória de Deus, com esse encontro com a presença de Deus. Eu percebo as áreas da minha vida que precisam ser mudadas. E aqui para nós, não tem nenhum de nós que não tenha alguma coisa que não precisa ser mudada. Alguém está aqui ou não? Estou partindo para o fim. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. O problema de Isaías não é o lábio, é o coração. Porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Sou um homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconhece que ele é pecador, Isaías reconhece que ele não é perfeito, mas Isaías confessa. Irmão, se tem uma coisa que Deus quer que a gente faça é confessar as coisas. Deus perguntou para Adão, tu comeste da árvore que eu mandei que tu não comesse? Deus sabia que ele tinha comido, sim ou não? Por que ele perguntou? Ele queria que Adão confessasse, porque toda restauração começa com a confissão. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre o seu pecado jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isaías confessa. E quando Isaías confessa, naquela mesma hora, quem aqui vai louvar? Chama, pode chamar. Se prepare para louvar, por favor. No começo era a palavra. Tá? Na hora que Isaías confessa, um dos serafins que estava adorando a Deus, olha que coisa linda. Um dos serafins que estava adorando a Deus, com uma tenaz, tirou uma brasa que estava do altar e vai ao encontro de Isaías. E o texto diz que ele diz assim, veja que isto te tocou. A tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado purificado. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, que história linda. Mas diga para ele agora, a nossa história é mais linda ainda. Porque no caso de Isaías, foi um serafim. No meu caso, no teu caso, não foi um serafim, não foi um anjo, não foi um arcanjo. O apóstolo Paulo escreveu que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e fazendo-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim, nem um serafim, foi o próprio Deus se fazendo carne, morrendo na cruz, verteu seu sangue, ofereceu a redenção, e hoje nós estamos aqui santificados pelo sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes e as branqueteiam no sangue do Cordeiro de Deus. Tem alguém aqui que adora Ele, tem alguém aqui que exalta Ele, tem alguém aqui que celebra Ele.
Por um minuto, levante as duas mãos para os céus e deixe a sua adoração subir. Libere a sua palavra de adoração, a sua palavra de louvor. Apocalipse 5, versículo 8 diz: digno és de tomar o livro, porque foste morto e compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e tu os fizeste reis e sacerdotes. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Diga para ele: nós somos santificados pela obra de Cristo no Calvário. Diga: nós não merecíamos, mas Cristo, Ele se sacrificou por nós. Vamos, fica de pé para parecer que está terminando. No começo era a palavra. Vamos. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Diga: Senhor, eu não merecia. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sei que é o teu sangue que me santificou, que me purificou, que me comprou. Do início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Não foi o serafim, foi o Cristo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Que a Ele a melhor adoração. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Ele. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Tem alguém aqui que canta isso? Agora está o céu te Tem alguém recebendo lá atrás? proclama tua glória. Tem alguém sendo tocado aqui? Ressuscitaste viverá. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Hoje pra O sangue foi derramado. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é,
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pastores, intercedo agora. Até aqui, Deus está em silêncio. Os serafins cantaram, Isaías se arrependeu, mas Deus estava em silêncio. Coloca o versículo 8, por favor. O versículo 8 diz: depois disso, até aqui Deus estava em silêncio. Depois disso, depois do quê? Isaías reconhecer sua pecaminosidade, Isaías ter sido santificado, purificado, justificado. Agora ele ouve a voz de Deus, ele ouve o clamor de Deus, e a voz de Deus diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus perdoou Isaías. Ele merecia morrer, porque ele era um pecador e o salário do pecado é a morte. Ele merecia morrer, mas Deus lhe deu vida. E agora Deus está perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve, ele é uma das orações mais perigosas da Bíblia. Esses pastores que estão aqui, todos eles já fizeram essa oração um dia. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ora dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Os anos se passaram. Jesus veio à terra e disse: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Estamos em 2025. Silas, o clamor de Deus ainda é o mesmo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nas universidades, nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, nos hospitais, nas delegacias, nas ruas. Deus quer levantar uma geração de adolescentes e jovens como Isaías, que estão dispostos a ir e falar do seu grande amor. Sabe o que é interessante? Isaías entra para a história com o título de profeta messiânico, porque dentre os profetas ele foi mais quem falou de quem? De Jesus. Essa experiência com Deus te leva a se tornar apaixonado por Jesus. E agora todas as tuas conversas, formais e informais, acabam vindo Jesus do meio. Tem essa convergência por Cristo. As pessoas não conseguem entender porque tu toda hora está falando dele. Porque eu não posso esquecer o que ele fez na minha vida. Não era para eu estar aqui. Ele me livrou da morte, ele me perdoou, ele me abraçou enquanto todos me julgaram. Ele me curou, ele me estendeu a mão. Eu agora vou viver para falar do amor dele. E essa obra já começou, queridos. Existem pessoas que vieram aqui e que estão afastadas do caminho do Senhor, estão distantes do caminho do Senhor, e você sabe que Jesus te ama.
Deus tem usado muitas pessoas para falar do amor dele para você, insistindo em você. E essa noite é mais um chamado que ele está fazendo. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Jovem, adolescente, você que está aqui cantando, talvez tenha um amigo seu aqui, afastada, que está precisando de um abraço teu, que está precisando de uma palavra amiga. Eu queria que você saísse do seu lugar e fosse até ele e dissesse assim: ó, Jesus está te chamando, o teu lugar está lá nos jovens, o teu lugar está lá nos adolescentes. Esse é o momento de você voltar para Jesus. A gente vai louvar mais um louvor com o Ministério de Louvor, e você, adolescente e jovem, vai aceitar a missão, e você vai abraçar alguém e dizer assim: eu te levo lá se for preciso. O Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. Venha, volte, filho. Um Deus. Onde está a primeira pessoa? De glória, Deus tem te livrado da morte. Deus tem te livrado da cova. Está dizendo: eu não desisti de você. Eu não desisti de você, jovem. Eu não desisti de você, adolescente. Talvez você esteja com vergonha, mas a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje ele te chama. Que sejam quebradas correntes. Que sejam quebradas correntes. Satanás já perdeu mais uma vez. Já está vindo a primeira pessoa. Vem, o Senhor te chama. Está vindo chorando o pastor Saulo. Então me cadê a segunda pessoa para voltar? O teu lugar é aqui, ó. O teu lugar é aqui. O projeto de Deus está de pé. Volta, volta, filho pródigo. Volta. A segunda pessoa, cadê? Abrace alguém. Traz.
Estenda a mão para cá. Eis-me aqui. Estenda a mão para cá. É muito forte o que está acontecendo aqui. Eu repreendo agora esses pensamentos na tua cabeça. Eu repreendo agora esses sentimentos que têm vindo ao teu coração. Que sejam lançados por terra todos os projetos do diabo contra a tua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te fazer livre. Esses pensamentos diabólicos que têm vindo sobre a tua cabeça a partir de hoje não virão mais. O sangue de Jesus te repreende. Ela está voltando para Jesus ou aceitando a Jesus? Aceitando ou reconciliando? Reconciliando. Então nós temos aqui 4 reconciliações. Nós vamos orar por eles. Mas se tiver mais pessoas, vem. Pastor, não me sinto preparado. Não tem ninguém preparado, irmão. É Ele que nos prepara. É Ele que nos prepara. Senhor, nós queremos orar. Porque está tendo festa na terra, mas está tendo festa no céu. Teus filhos estão nesta noite voltando para a tua casa, voltando para a tua presença. Envolve-os com a tua glória. Perdoa seus pecados e escreve seus nomes no livro da vida. Dê-lhes graça para andar, Senhor, na tua presença até o Senhor voltar. Dá um abraço agora apertado neles, bem forte aí. Dá um abraço apertado. Dá um abraço apertado a alguém que está do seu lado. Diz assim: o Senhor tem um grande chamado sobre a tua vida. Dá um abraço apertado a alguém. Glória a Jesus. Quantos podem dar glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo nesse lugar? Ele está mudando, Ele está tocando, Ele está operando, Ele se manifesta, Ele tem liberdade entre nós. GDA, grupão do GDA com mais um louvor, e assim nós já estamos já concluindo, depois desse louvor, esse primeiro dia de congresso, que amanhã será nas congregações, e na segunda-feira será o encerramento. Que Deus operou. Nós temos certeza, através da sua palavra, a ponto que o Espírito Santo convenceu pessoas para que assim voltassem para a casa do Pai. Nesse momento, GDA.
Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, a igreja de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe para mim, jovens. Debaixo deste fervor, debaixo do poder desta palavra comprometedora com a santidade de Deus, debaixo desta consciência da palavra transmitida, você entende, sente o teu compromisso com a obra de Deus? Quem assim entende e compreende, dá um sinal para o céu. Já temos um bom número, né? Por que isso? É porque eu vou fazer uma pergunta não, só um esclarecimento para você que é comprometido, que tem esse compromisso com a obra dele, e sabe que a obra de Deus só pode ser feita com você participando. Amanhã, 8 horas, tem escola dominical. É só isso. A igreja sabe por que eu estou falando isso, e vocês também. Em nome do nosso pastor, presidente, pastor Saulo, queremos agradecer todo o coração a participação dos jovens da igreja lá em Vigia, através do seu pastor que veio coordenando, trazendo todos vocês. Leve o nosso abraço carinhoso a toda a amada igreja, ao nosso pastor presidente lá, o pastor Wilson Brandão. Deus te abençoe em nome do pastor desta igreja. E amanhã, nas congregações continua, e segunda-feira te retorna com esse mesmo fervor e esse compromisso com a santidade de Deus para continuar adorando. Vamos agradecer. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Redentor da nossa alma, aquele que nos santifica pela sua palavra, aquele que veio a este mundo e entregou a sua vida em nosso lugar, em nome dele queremos te agradecer o privilégio de estarmos aqui nesta casa santa, adorando e bendizendo ao teu nome através deste culto festivo de ação de graças, por mais um ano de congresso do departamento de jovens do GDA, a geração do avivamento. Agora despede-nos nessa paz santa, nesta segurança abençoada, leva de retorno aos nossos lares, continua falando conosco, e se quiseres, te revela a tua igreja nas caladas da noite, Senhor, e que haja um mover do teu Espírito em cada vida, que a tua igreja entenda que é só reconhecendo que nada somos, que o Senhor tudo se faz em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, hoje e sempre. Todos que entendem isso, diga: Deus abençoe.